Saudações rubro-negra, está inscrito no canal Identidade Rubro-Negra, não? Então se inscreve no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe os nossos conteúdos aí sobre o mais querido do mundo. Um abraço, Gustavo Gélio, parabéns aí, um grande presente que você ganhou. Na verdade, você ganhou dois grandes presentes no dia de hoje, né? Pessoal, mais um daqueles jogos de Libertadores da gente ficar tenso, né? Dramático, dramático demais. O jogo, Flamengo transformou esse jogo numa partida dramática. Falando dos 90 minutos, não gostei da atuação da equipe. Uma equipe que muito burocrática, uma equipe que sofreu com o jogo físico do Estudiantes, desde o primeiro minuto até o último minuto. Um Flamengo taticamente assim muito espaçado, tecnicamente muitos jogadores dos quais a gente espera, justamente por terem eles essas características e essa boa técnica, que facilitem o jogo, e hoje não estiveram bem. Eu me refiro ao Arrascaeta e me refiro ao Pedro, que principalmente no setor ofensivo praticamente nada produziram. O Flamengo teve na primeira etapa lá um lance, o próprio Pedro, que não chegou inteiro na bola, poderia ter sido logo um gol de cara, mas a verdade é que o jogo físico do Estudiantes, marcando, né, muito em cima o time do Flamengo e marcando muito bem o Arrascaeta e o próprio Pedro, dificultaram muito o papel do Flamengo na primeira etapa e também na segunda etapa, enquanto eles estiveram em campo, né? Samuel Lino pelo menos se esforçou. O Flamengo teve problemas hoje no X1 com o próprio Samuel Lino, mas pelo menos se esforçou, criando algumas situações ali pela esquerda. O Plata se movimentando, buscando um jogo associativo, principalmente no primeiro tempo, mas não encontrava ninguém. Então nós sofremos muito no primeiro tempo. O Flamengo não fez marcação alta na saída de bola deles, em contrapartida eles fizeram muito no primeiro tempo em cima da gente, o que dificultou muito a saída de bola nossa com o próprio Jorginho, que foi até o fim do jogo, participou da disputa de pênalti e foi um herói, porque está voltando depois de tantos dias aí afastado. Tecnicamente não poderíamos exigir muito do Jorginho, evidentemente, mas conseguiu segurar a onda. O Saul, para mim, foi o grande nome do Flamengo enquanto esteve bem fisicamente em campo. Primeiro tempo ele protagonizou, né? Teve lá uma oportunidade, deu uma chapada linda que poderia ter entrado no canto lá direito do Muslera, mas Muslera tirou, né? Enfim, está faltando o golzinho do Saul, mas cada vez melhor. Enfim, e a zaga nossa também um pouco insegura, né? O Estudiantes usando o jogo inteiro aquele expediente de ligações diretas, buscando aquele pivôzão grandão lá, e o cara conseguiu levar vantagem na maioria desse tipo de jogada, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, a dificuldade que o Flamengo tinha em bolas aéreas, nessas ligações diretas. Em vias de regra, eles conseguiam dar sequência na jogada, tanto é que, né, o gol deles sai no primeiro tempo, justamente nessa ligação, nessa bola levantada na nossa área, ali pela esquerda. O Léo Ortiz passa em branco, disputando lá a bola no ar com o jogador do Estudiantes, e sobra lá para o lateral que bate de canhota. O Rossi falhou, era uma bola defensável, a reação do Rossi não foi a ideal, e eles fizeram no final do primeiro tempo 1-0, e isso colocou mais pressão na segunda etapa. O Flamengo volta para o segundo tempo da mesma forma, embora um pouquinho mais com o domínio do jogo, até porque o Estudiantes deu uma recuada, não tinha mais aquela intensidade de marcação na primeira etapa, e alguns espaços apareceram, porém a Arrascaeta não conseguia achar um passe, e o Pedro nada produzia. E aí o Felipe Luiz, vendo isso, tirou o próprio Pedro e o Arrascaeta, colocou o Carrascal, que já se movimentou um pouquinho mais, e colocou o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Depois ele tira o Plata, que sai, parece machucado, e coloca o Luiz Araújo. Mas o Flamengo não conseguia impor o seu ritmo. Ficou um jogo mais igual, porque no primeiro tempo para mim foi desigual, muito a favor do Estudiantes, embora o Flamengo tivesse até aparentemente mais posse de bola, mas mais perigoso para mim foi o Estudiantes. No segundo tempo,
com essas alterações. A gente esperava que o Flamengo fosse crescer um pouco mais, até teve aqui algumas jogadas ali, uma interessante que poderia ser o gol do Luiz Araújo, um cruzamento que veio da esquerda, porém o Flamengo começou a usar expediente também de bolas aéreas. Mas aí eu pergunto, bolas aéreas para quem? O Bruno Henrique saía da área, cruzavam bola para quem? E aí é o que eu sempre falo para vocês aí que me acompanham, o Flamengo precisa ter sim um especialista em cabeceio. Eu canso de falar aqui, a hora que a coisa estiver complicada, esse cara pode ser a solução. O Flamengo não tem esse jogador hoje. Você tem lá o Bruno Henrique, no improviso, que tem até uma qualidade nas bolas aéreas, mas você não pode ficar dependendo só do Bruno Henrique, porque o Pedro não é um especialista nesse tipo de jogada. Enfim, o segundo tempo foi se arrastando, o Flamengo continuou com dificuldades, com a parte física, enfim. Teve até essa chance, mas aí o jogo foi se arrastando e foi para os pênaltis. E aí, aquele desfecho que tem muito em jogos de Libertadores, o vilão nos 90 minutos acabou se transformando no herói das cobranças de pênalti. O Rossi, duas cobranças, né, defendidas, do tal do Benedetti, que fez um gol hoje na gente, e graças a Deus no segundo ele estava impedido, a origem da jogada, e o outro menino lá também desperdiçou. O Rossi brilhou, e isso é que importa, né? Muitas vezes não vai jogar bonito, muitas vezes vai se contar com a sorte, e o Flamengo, graças a Deus, hoje teve a sorte ao seu lado, e a estrela do Rossi acabou brilhando na hora certa. Feliz, passamos para a semifinal, agora vem um adversário mais difícil do que o Estudiantes, que é um time mediano, viu? Que é o Racing, da Argentina, mais um argentino no nosso caminho, e a gente tem que jogar muito mais do que jogamos esses dois jogos contra o Estudiantes, para a gente passar do Racing na Argentina e irmos para a grande final, a tão sonhada glória eterna, em 2025. Se inscreva no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o seu like, comente e compartilhe, tamo junto. Parabéns, Gustavo Gélio, parabéns pelo aniversário ontem, parabéns pelo vídeo do Zico e parabéns também pela nossa classificação hoje, tamo junto, valeu.